Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sexta rodada aqui das Olimpíadas da FIDE 2022. As meninas vão encarar agora o time da Eslováquia, vamos dar uma olhada. Muito bem galera, a primeira partida que a gente vai ver aqui hoje é uma Woman International Master, a Lena Mirvova vai jogar aqui contra a Ellen, né? Uma grande adversária aqui para Ellen. Ellen que tem 1892 aqui de rating, vai jogar com uma jogadora com quase 2000 contra uma jogadora com quase 2200 de rating. Vamos lá, vamos torcer aí pra Ellen, né? Realmente páreo duro aqui, né? E antes, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já e se inscreve, né? Tá esperando o quê? Não acredito que você não se inscreveu ainda. Tá bom? E se você já deixa também aí o seu like, tá bem? Muito obrigado e vamos então aqui a partida. A Lena Mirvova abre aqui com o peão do rei E4 e temos aqui E6, a defesa francesa pela Ellen. A D4, D5, o cavalo D2, C5. Temos aqui E por D5, dama por D5 capturando o peão. Cavalo de G em F3 e aqui C por D4 capturando o peão. Por enquanto a Ellen tem um peão a mais, mas aqui é tudo teórico. Bispo C4 com bom desenvolvimento, né? O ponto dessa abertura é conseguir uma boa dinâmica aqui para as peças. A dama volta para D6 e aqui roque, né? E a gente percebe que o desenvolvimento da Ellen por enquanto ainda não está tão acelerado quanto da adversária. Mas tudo bem, isso daqui é teórico, não tem nada de errado até agora, porque o desenvolvimento segue firme. Cavalo F6, aqui cavalo B3, pressionando o peão central. Cavalo C6 protegendo, cavalo de B por D4 recupera o peão. Cavalo toma, e aqui A6 foi jogado controlando os saltos do cavalo e tudo mais, né? Aqui C3, dando mais uma proteção pro cavalo, e aqui dama em C7, atacando o bispo de casas claras. Bispo B3, bispo D7, torre em E1 já, pressão aqui no ponto de E6, e aqui o grande roque, a Ellen vai na coragem aqui, né? Ainda até aqui lance 13, ainda assim uma linha teórica. Dama em F3 seguiu na partida, pressionando aqui o ponto de F7, já com alguma pressão aqui na posição também. Bispo D6, aqui também estava ameaçando um bispo F4, que poderia ser um lance um pouco chato. Bispo D6 foi jogado e agora H3, H6, os profiláticos da vez. E aqui bispo em E3. Posição teórica até agora. Não tantas partidas já aconteceram nessa posição, mas o que a gente tem de referência, tem até uma boa referência do Spielman, jogador de quase 2.700 de rating na década de 90, jogou essa posição da seguinte maneira. As pretas querem jogar, por exemplo, um lance como E5 atacando o cavalo, mas aqui não é possível jogar um lance como E5 porque E5 seria combatido com o cavalo em F5. Cavalo F5 atacando o bispo. O ponto todo é o seguinte, E4 seria um ótimo lance aqui para jogar, porque a dama não tem mais como continuar defendendo o cavalo, né? E as pretas ganhariam uma peça, não fosse o fato de que cavalo por D6 vem com cheque. Então, fazendo a engenharia reversa, qual é o melhor lance das pretas nessa posição? Rei B8, né? Aqui é sofisticado então, né, pessoal? Rei B8 ameaçando esse lance, porque agora, por exemplo, A4, agora sim você pode jogar um E5 e as brancas vão ter que voltar o cavalo para C2, porque se jogassem cavalo F5, agora sim E4 e não tem cavalo por D6, não vem com cheque, a dama tá atacada e as pretas têm uma posição vencedora, por isso aqui teria que voltar o cavalo para C2 e não para F5. E aqui as pretas desenvolvem fácil, bispo C6, ganhando a longa diagonal, cavalo D5, centralizando o cavalo, F6 solidificando, aqui tá caindo peça, bispo E7, primeiro defendendo aqui o cavalo, e depois um F6 solidificando aqui o centro de peões, tá? Seria um ótimo desenvolvimento aqui para as negras seguir dessa forma. Aqui a Ellen, ela vai para um lance realmente aqui comprometedor um pouco já da posição, que é o lance bispo E8. Eu entendo que esse lance dá mobilidade para o cavalo, afinal de contas o peão de F7 está atacado, mas esse lance por outro lado descoordena aqui as torres, o bispo fica mal colocado e tudo mais. Então realmente aquela ideia de rei B8 e E5 um bom plano aqui da posição, né? E agora a torre de A em C1, colocando a torre nessa coluna C bastante perigosa. Cavalo D7, a Ellen conseguiu manobrar finalmente aqui o cavalo, o peão está defendido. Aqui a adversária segue melhorando a posição das peças, C4 foi jogado. O cavalo pula para a casa de E5 atacando a dama, mas a dama recua para a casa de E2
e as brancas estão muito bem posicionadas, né? A Eren não está conseguindo soltar o jogo, ela segue com o cavalo C6 agora, e ela gastou alguns tempos aqui, né? Com essa manobra foram 4 tempos, né? 1 de bispo e 3 aqui de cavalo, e agora a adversária dela vai punir. E ela segue com um lance absurdo aqui na posição, realmente até aqui parece bom, porque se cavalo por C6, por exemplo, aqui bispo por C6, a Ellen tá bem aqui, se é que não tá melhor aqui numa posição como essa, par de bispos disparando. O que a Ellen quis fazer foi muito legal. Agora, talvez ela não tenha percebido o próximo lance aqui da adversária que cai como uma bomba. Cavalo B5 aqui, exclama duas, o que é isso? E agora o que eu faço, né? Bom, se dama B8 aqui, cavalo por D6, depois de dama por D6, torre D1, e as brancas têm um ótimo jogo, par de bispos contra bispo e cavalo, ataque na coluna D, dá pra trocar aqui as torres, dominar a coluna D, aqui as brancas têm um jogo, um domínio aqui da posição, né? Dá pra seguir de diversas maneiras, e as brancas estão melhores, não é que tá ganhando nem nada disso, mas estão melhores, né? Então, realmente já complicado aqui a posição. Então a Eren captura aqui o cavalo, A por B5, o melhor lance da posição, C por B5, e agora o cavalo aqui tá cravado, a posição é perigosa demais, né? Aqui já é difícil de achar um lance, os computadores apontam dama A5, mesmo assim já com alguma vantagem para as brancas. Bispo B4 foi jogado aqui atacando a torre, mas agora a torre de em D1, simplesmente sem pressa de recuperar a peça aqui, já que não dá para recuperar mesmo. Torre por D1, dama por D1, e aqui dama D8 propondo trocas. Aqui o rei está protegendo a dama, a partida seguiu com dama E2 evitando trocas, mantendo a tensão aqui na posição, e aqui rei B8. E agora a Mirvova recupera a peça com B por C6, bispo por C6, mas o ponto todo é que o rei ficou aqui sujeito a todo tipo de ataque. Bispo F4, cheque, né? E aqui a Ellen já está com pouco tempo no relógio, ela teve que pensar bastante aqui, porque ela está sendo atacada, realmente demora para achar os lances. E aqui ela pensa bastante e joga aqui, pensa os 3 minutos e joga aqui o lance rei A7, né? Eu entendo, ela talvez tenha receado jogar um lance como bispo D6 aqui na posição, porque tá vindo torre D1, mas talvez essa fosse a melhor chance das negras. Sacrificar a dama por uma torre e um bispo e tentar jogar uma fortaleza, né? Por exemplo, aqui depois de torre por D8, dama H5, torre D7. Vamos fazer uma fortalezinha, o bispo passa para D6, ó, o rei vai ficar ali vindo para C7, qualquer coisa o rei vai para C8. E aqui não fica muito claro se as brancas conseguem quebrar essa fortaleza, né? Então o bispo e o rei sempre vão ajudar o outro, o bispo sempre vai defender a torre defende alguns peões. Não fica muito claro se de fato essa fortaleza ela vai durar muito, né? Mas seria uma boa tentativa aqui de resistência. Aqui rei A7 foi jogado e realmente esse rei exposto agora vai ser cobrado, né? Dama em E5 foi jogado e agora a torre aqui em G8, né? Defendendo o peão aqui de G7. Na verdade tá quase levando mate, mas não tem outra, realmente não tem outra coisa a se fazer aqui na posição, né? Aqui é só, não tem como evitar o que está por vir, né? A3 foi jogado atacando o bispo vai lá para A5 e aqui torre D1 atacando a dama. O bispo cobre aqui em D5, já não tem lance bom, bispo por D5 e não dá para capturar aqui agora, porque se capturar a torre toma, né? Atacando a dama, atacando o bispo 2 vezes, o rei vai levar cheque e aqui a coisa tá perigosa, já não dá mais, né? Então aqui G5 foi jogado tentando alguma coisa, mas depois de bispo E3 cheque, realmente não dá mais, né? A Ellen foi um pequeno problema, né? O entendimento ali de como continuar depois ali na abertura, jogar aquele rei B8 com E5 e tudo mais. Era uma abertura tão complicada, né? Aquela variante que foi jogada, que ela não permite muita flexibilidade ali, um bispo E8 e tudo mais, porque é roque com coluna C aberta, é uma abertura bem afiada, né? A escolha aqui da Ellen acabou não dando certo contra uma jogadora tão forte assim, né? Uma pena aqui, uma derrota aqui, mas o torneio continua, né? Vamos levantar a cabeça, vamos para a próxima rodada e vamos ver aqui quem é que jogou mais hoje também. A gente tem mais 3 partidas, a gente tem aqui a Teral, aqui Juliana Teral vai jogar aqui contra a
Susikova, Woman International Master, 2188 de rating, um rating muito próximo da Juliana Terral. O rating da Juliana Terral é maior, mas elas estão ali, uma adversária certamente muito perigosa para a Juliana Terral, que abre aqui a partida com o peão do rei E4. Temos a defesa Caro-Kann, C6, D4, D5 e aqui a variante do avanço, tida como uma das variantes mais promissoras contra a Caro-Kann hoje em dia. Bispo F5, H4, ameaçou G4, H5, quero prender esse bispo, F3 se precisar, aqui H5 não permitindo isso, bispo D3, vamos trocar o bispo toma, dama toma e aqui E6. Bispo G5 ataca a dama, aqui bispo em E7 faz bloqueio, cavalo F3 desenvolve uma peça e traz mais uma defesa para a casa de G5, e aqui cavalo H6 desenvolvendo normalmente. Cavalo vem em D2, cavalo vem para F5, C4 aqui lateral, gostei desse lance, né? E não aqui um C3, de repente, não tem nada de errado com C3, né? Nem com G3, são lances assim mais defensivos, né? Eu gostei do C4 aqui da Juliana. A partida seguiu com Roque, bispo toma em E7, dama toma em E7, G3, D por C4, dama por C4, e ela se permite ter um alvo aqui no centro para conseguir mais espaço aí para suas peças. Vamos ver como vai seguir aqui. Torre D8, Roque foi jogado e agora cavalo em A6. Temos A3 controlando a casa de B4, dama D7, pesando para cima do peão central, e aqui cavalo em B3 trazendo mais uma proteção. Dama D5, dama C3, mantendo a dama no jogo, dama vem para B5 e aqui torre de A em D1, super protegendo o peão que está sendo alvo aqui na partida. Torre D7 preparando para dobrar, torre D2 pode vir, torre de A em D8, torre de F em D1 e aqui dama D5 triplicando aí na coluna D, mas quando a dama é a testa não é tão forte assim, né? Porque aqui tem dois cavalos, já seguram todo mundo. A partida seguiu com o cavalo C5 aqui, a Juliana, foi só falar isso, você fala, pô, mas ela tirou o cavalo, tá arriscando tudo aqui, mas na verdade um excelente lance, propondo algumas trocas, e aqui torre E7, né, cavalo por E5 resolveria todos os problemas aqui da Juliana, cavalo por C5 resolveria todos os problemas, porque agora tem uma bateria de torres aí combatendo com a dama que tá de testa, melhor aqui para Juliana Terral, melhor para as brancas. Então a partida seguiu com torre E7, protegendo aí a torre, gostei aqui desse cavalo C5, exclama, hein? E agora B4 aí, protegendo o cavalo, cavalo C7 foi jogado, A4 avançando na ala da dama, prometendo um ataque da minoria, esses dois vão encarar esses três caras aqui, e agora B6 atacando o cavalo. O cavalo volta para B3, dama em E4 centralizando, saindo da frente aí da torre, pressão no peão central, torre D3 protegendo o cavalo mais uma vez, e aqui cavalo D5, né? Atacando a dama aí lateral. Dama volta para D2, temos a torre de E em D7, caramba, peças pesadas, cavalos, uma loucura. A partida seguiu com o cavalo G5 atacando a dama, e agora a questão é, puxa vida, essa dama tá ficando meio sem casa, hein? A Juliana Terral sabe disso, ela vai pra cima. Dama G4, a única casa. E agora a torre aqui em E1, ameaçando forte perseguição aqui pra cima da dama. A partida seguiu com o cavalo em H6, dando a casa de F5. Torre pra dama. Torre F3, falando não tem casa nenhuma pra você. A dama tá sem casa. A partida seguiu com F5, atacando o cavalo e tirando a casa de E4 da torre. A Juliana Terral captura esse peão. Rafa, não valeu isso aí, hein? Não valeu isso aí. Como é que capturou o peão aqui? Fez um en passant, né? Uma regra especial aí do xadrez. G por F6 e o cavalo tá atacado. E a Juliana Terral manda bala aqui no lance torre E4, né? E agora, pra onde é que vai essa dama? Não vai, né? Não vai. Então o melhor que a Susikova pode fazer é realmente capturar o cavalo e uma torre pela dama que ela vai perder. Então, Terral indo firme aqui pra cima. F por G5, torre por G4, H por G4 e aqui dama por G5 cheque, rei H7 e agora a torre que tá atacada vai pra casa de D3. Vamos fazer uma contabilidade rápida aqui. Uma dama tá pra duas torres, vamos falar assim. Um cavalo tá pra um cavalo. Então o que a Terral tem basicamente é uma qualidade a mais, questão de peões. 6 peões tem um peão ainda mais lateral, então é forte vantagem. Uma qualidade a mais, um peão a mais. E também não para por aí a avaliação da posição, né? A gente também tem que ver a atividade das peças, segurança do rei da Susikova completamente comprometida, a segurança do rei dela. Então a posição lateral aqui realmente é muito vantajosa. Torre F8 foi jogado, dama em E5, centralizando a dama, atacando pontos vulneráveis da posição. Torre em F5, convidando a captura aqui em E6, que não foi jogado aqui por conta de torre E7. Olha que posição perigosa, capciosa. Torre E7. E agora, como é que faz aqui com a dama?
Dama D6, torre 1, cheque. Rei G2, torre 2. E como é que faz agora? Olha que perigo essa posição, né? Que perigo. Então aqui teria um contra-jogo violento, conseguiria igualar e, se possível, até virar a partida aqui a Sucicova. Então a lateral aqui toma todo o cuidado do mundo, a jogadora é muito perigosa. Dama em E4, mantendo a torre aqui cravada. Torre F7 foi jogado, torre aqui em D2, protegendo já lá em F2, torre F6 e agora B5, olha aí, avançando, o ataque da minoria chegou, C por B5, A por B5, um peão para 2, cavalo em F7 foi jogado, torre aqui em C2, a torre gosta de colunas aqui livres, então a torre na coluna C, cavalo D6 foi jogado atacando a dama, dama por G4. Temos aqui a torre em G6 perseguindo a dama volta para E2 e aqui cavalo F4, tá ficando esquisito isso aqui, cuidado Juliana, aqui a dama vem para casa de E1 e aqui torre por B5 capturando o peão, atacando o cavalo. Cavalo manobra para casa de D2, pouco a pouco as peças da Juliana lateral vão entrando em harmonia, vão conseguindo mais atividade. Aqui torre em F5 foi jogado, esse cavalo nunca pode ser capturado. E agora cavalo aqui em F3. Cavalo em H3 foi jogado rei G2, cavalo F4, rei H2, não permitindo mais um cheque perpétuo, nada disso. E depois de cavalo D5, finalmente a Juliana lateral conseguiu trazer o cavalo para o jogo, a torre na coluna aberta, uma dama muito ativa. E depois de cavalo G5, então, a Sucicova abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, uma belíssima vitória aqui da Juliana lateral, igualando aí o match, né? Tivemos uma derrota e agora uma vitória e a gente tem aí o match tá igualado, né? Muito bem, vamos para as demais partidas aqui, um time muito difícil que o Brasil pegou hoje. Vamos dar uma olhada na partida da Júlia Alboredo. Aqui Júlia Alboredo vai jogar contra a Eva Repkova, uma jogadora de rating mais alto, uma mestre internacional. A Júlia Alboredo é uma Woman International Master e essa adversária dela é uma International Master, né? Então é um título ainda mais difícil de se conseguir, uma adversária e tanto para cima de Júlia Alboredo. Mas Júlia Alboredo já tem mostrado um xadrez de International Master também nos torneios, ou de até mais, né? Então vamos ver aí, questão de tempo aí pra Júlia conseguir esses títulos também. De tempo, esforço, torneios e tudo, muito trabalho, né? Mas eu digo assim, o potencial com certeza ela tem. E4 foi jogado aqui pra Júlia Alboredo, E5, o peão do rei, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, a abertura italiana. Cavalo em F6, cavalo G5, Fegatello. Não, infelizmente a Júlia Alboredo não vai para esse ataque. Rafa, você sempre faz essa piada e pior que eu sempre rio. Tá bom, eu também. Aqui D3 foi jogado, aqui o outro falou, não, eu nunca dou risada. Tudo bem também, tá tudo certo. D3 foi jogado aqui pela Júlia Alboredo, bispo C5 pressionando aqui em F2 e agora C3, controlando a casa de D4, preparando uma alavanca para B4, A6 foi jogado A4, A6 dá para escapar aqui com o bispo, se preciso for dá para estocar, que inclusive foi lance jogado agora pela Repkova. Bispo A7, bispo G5, crava aí o cavalo, H6, questiona o bispo, bispo H4, D6, cavalo de B em D2 e dama em E7, segue o desenvolvimento aqui da Repkova. A Júlia Alboredo manda bala no B4, prevenindo um cavalo A5, ganhando espaço na ala da dama, bispo E6 aí combatendo esse forte bispo de casas claras. E aqui não tem muito como evitar as trocas, né? Você pode até fazer roque ou fazer outro lance, mas não tem como evitar as trocas. Então, bispo por E6 foi jogado, dama por E6, roque, e aqui G5. O que é isso? Botando pimenta aqui nessa partida, o bispo vem para G3, cavalo H5, cadê o Davi Leandro? Atacando aí o bispo, cavalo B3 foi jogado e agora é dama. G6 vai passando as peças aqui pro ataque, a Repkova. Cuidado aqui, Júlia Alboredo manda a bala com D4, excelente, né? Já atacando aí o centro, aproveitando que a adversária não fez o roque. E quando é assim, você quer atacar o centro, quer abrir linhas. F6 foi jogado, B5, atacando o cavalo. Cavalo volta para E7, dama D3, centralizando aí a dama. Enfim, também com atuação aqui na ala da dama. Cavalo em F4 foi jogado e, em geral, quando esse cavalo chega nessa casa, você tem que tirar ele do tabuleiro. Bispo por F4 é um cavalo muito perigoso aqui, pessoal. Não tem muito o que fazer aqui, né? Esse cavalo aqui, ele é muito forte, né? Muito forte, realmente. Começa a existir sempre temas de duplos, de ataques aqui em G2, né? E tudo mais. Então, esse cavalo aí realmente é uma força muito grande. Bispo toma, peão toma. Não é sempre que você vai capturar, mas na maioria das vezes sim. Rei H1 e aqui roque. E G3 aqui pela Júlia Alboredo. Gostei do lance, combatendo aí, não ficando, tomando pressão aí, não vai ficar esperando o checkmate chegar.
Dama G4, torre G1, opa, ameaçou aqui ganhar a dama, cuidado, aqui rei H8 evitando isso e cavalo aqui em H4, opa, aqui existe uma ameaça já de tomar e depois, bom, o cavalo por enquanto tá tomando aqui em G6, né, mas enfim, o cavalo vai ter que ficar guardando essa casa aqui, perigosa posição para os dois lados, a partida seguiu com torre G8 e agora dama em F3 propondo trocas. Aqui dama por F3, cheque, o cavalo vem para F3, F por G3, H por G3, A por B5, A por B5, deu uma clareada de leve aqui na posição e agora F5, segue aqui a Repkova buscando mais uma ruptura, E por F5, cavalo por F5 e aqui G4 valente. Indo para cima do cavalo que volta para E7, aqui D por E5, bispo por F2, torre por A8, olha que loucura, torre por A8, torre por A8, torre G2 atacando o bispo volta para B6, E por D6, C por D6, o que está acontecendo aqui? 3 peões para cada lado, par de cavalos contra bispo e cavalo, uma torre para cada uma. Torre em E2 foi jogado atacando o cavalo que pula para D5, torre E6 atacando aqui os peões, a Júlia está com alguma iniciativa, no entanto C3 também está atacado, B5 vai estar atacado, torre F8 foi jogado e aqui cavalo de B em D4. Bispo por D4, cavalo por D4, cavalo por C3 e aqui vão guardando tudo na caixa, né? Torre por H6, cheque, rei G8, torre por D6. Júlio Alboredo com um peão a mais por enquanto, mas agora torre aqui em F4. G5 salvando o peão, torre H4, cheque, rei G2, torre G4, cheque. E depois de rei F3, torre por G5, recupera o peão. Ataque forte aqui em B5, torre D8 foi jogado, cheque, rei H7. E depois de torre D7, cheque. Ambas as jogadoras concordam aqui no empate, né? Por quê? Vai cair o peão, as brancas vão ganhar. Nada disso, aqui torre G7, né? Cobriria. Depois você tá guardando tudo na caixa, né? Pode até capturar o peão. Não, calma aí, é a vez das brancas, né? Calma aí, que tô confuso. B6 aqui, calma, Rafa. Aqui, pronto, vai atrás do peão e beleza, né? Vai atrás do peão e beleza. Aqui tá completamente empatado, qualquer lance. E então não tem realmente por que jogar. E nessa posição, então, ambas as jogadoras concordaram aqui no empate, né? Muito bem, galera, um match dificílimo, falta uma partida ainda, a partida da Cattier, né? Então a gente tem aí o match por enquanto empatado. Vamos dar uma olhada aqui na partida da Cattier, então, que vai jogar aqui contra a Hagarova. Como é que é o nome dela aqui? Zuzana Hagarova, olha aí, hein? Então, vamos colocar aqui na visão da Cattier. Ela é uma International Master com 2.300 de rating, pedreira pra cima aqui da Cattier, né? Que é uma excelente jogadora. A Cattier tem nível sim para combater uma jogadora como a Hagarova. Vamos dar uma olhada na partida. E4 foi jogado, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, indo em direção ao centro, peão toma, C3, olha aí, o que é isso, hein? O gambito escocês, quem que gosta, né? O gambito Goring, aqui da abertura escocesa. A partida seguiu com D5, opa, aqui E por D5, dama por D5, C por D4 e bispo G4, cravando aí o cavalo, uma ótima abertura aqui da Cattier. Bispo em E2, aqui bispo B4, cheque, cavalo C3 e grande roque. Gostei, pressão total aí pra cima do peão central. Aqui roque foi jogado, né? Que mais aqui poderia jogar? Aqui tem uma ideia legal também com bispo por F3, bispo por F3, né? Aqui não dá para capturar em D4 por conta de bispo C6 cheque, perde a dama. Mas aqui dama C4 seria interessante, impedindo aqui o roque, também colocando pressão em C3, né? Depois de, por exemplo, o bispo por C6, B por C6, as brancas poderiam se livrar desse incômodo jogando um dama E2 cheque, forçando aqui as trocas, e a partida poderia seguir dessa forma com bastante igualdade, um pequeno incômodo aqui dos peões dobrados, mas ainda assim uma posição tranquila de jogar, né? A partida seguiu com grande roque, colocando um pouco mais de pimenta na partida. Roque agora foi jogado e aqui a dama volta para casa de D7, né? A dama tá atacada, simples assim. Depois do roque, né? Não pode esquecer que o cavalo não tá mais cravado, né? Dama D7, dama em A4 foi jogado. A situação começa a ficar um pouco perigosa aqui para Cattier, porque o cavalo é a defesa do bispo e se cutucar o cavalo daí, o bispo cai. Então o bispo por C3 foi jogado, talvez existissem outras maneiras também de seguir na posição, uma linha bem ardida seria cavalo de G em E7, permitindo um D5, o cavalo aqui por D5, cavalo por D5, dama por D5 e de repente jogar um A3, né? Uma abertura bem perigosa realmente, porque se o bispo sai daí, por exemplo, o bispo E7, tanto faz, aqui tá vindo dama por G4 com cheque, né?
Então, aqui seria muito complicado. Tem saída? Tem, mas é muito difícil. Dama E6 teria que achar, né? Saindo, protegendo aqui em G4, atacando o bispo lá em E2. E depois de um bispo E3, por exemplo, bloqueando, aqui daria para seguir com o bispo para F3, bispo para F3 e salvar o bispo, por exemplo, aqui para D2. Mas sendo bem sincero, é muito difícil de encontrar tudo isso. E ainda assim é bastante incômoda, essa posição continua sendo incômoda de jogar de negras, né? Então, de fato, é uma abertura bem complicada aqui, né? Talvez, por isso que a gente comentou aqui, que talvez aquele lance de dama lá em G4, né? Depois aqui esse lance aqui de, perdão, bispo por F3, seguido de dama C4, talvez pudesse levar a mares mais tranquilos aqui, mas ninguém quer tranquilidade não, aqui é luta, né? Então a partida seguiu aqui com bispo por C3, B por C3 e agora cavalo aqui em F6 e torre B1 aqui, preparando uma cilada pesada aqui para cima da Cattier. A Cattier, não percebendo a maldade do lance torre B1, segue com torre de H em 8, como manda o manual de xadrez, desenvolver as torres em colunas abertas, atacando peças indefesas, né? Joga o livro no lixo, bispo A6 ganha a partida, foi jogado aqui pela Hagarova, né? Realmente cada posição tem suas peculiaridades, né? E aqui esse lance que parecia um ótimo lance da Cattier, perde a partida no ato. Bispo A6, um lance brilhante aqui da Hagarova, infelizmente aqui tinha uma partida, essa partida prometia tudo para... prometia ser promissora, olha que legal, essa partida prometia ser promissora, né? E aqui então, enfim, poderia seguir de outras formas. Seria muito importante nessa posição jogar um cavalo D5 exatamente para fazer um guarda-chuva aqui na coluna B, né? Mas aqui, pessoal, essas coisas acontecem. Torre de H em 8, quando que você vai considerar? Às vezes você nem considera essa pancada e quando ela chega já é tarde, né? Bispo A6, e o que você vai fazer agora? Não tem jeito, a grande ameaça aqui é a captura em B7. Por exemplo, você joga qualquer lance aqui, bispo por B7, tem sequência de checkmate, né, pessoal? Rei C8 aqui, dama A6, vai dar mate. E se capturar o bispo é mate direto, dama por A6, checkmate, good game. Então, como é que faz agora para defender esse peão? Não tem jeito de defender. Aqui a Cattier segue com cavalo A5, já é um lance do desespero, né, defendendo. Mas aqui cai dama por A5. A bispo por F3, danificando a estrutura de peões. E dama em E6 aqui, de repente cola, né? Vamos tentar alguma coisa. Mas aqui simplesmente depois de torre por B7, a Cattier abandona aqui a partida. Infelizmente caiu num golpe de abertura aqui a Cattier e não deu tempo dela desenvolver. É o que eu falo que é o drama do xadrez, é perder na abertura, né? Porque você fala, puxa, eu nem joguei. E realmente acontece, né? Acontece nas melhores famílias, né? Nas melhores jogadoras e nos melhores jogadores também, né? Então, infelizmente, o Brasil acabou perdendo esse match. Não foi culpa da Cattier, tá, pessoal? Quando a gente joga em equipe, quando a equipe ganha, o resultado é da equipe. E quando a equipe perde, o resultado é da equipe, tá bom? É assim que se trabalha em equipe em qualquer esporte. Todo mundo sabe disso, né? Não é nenhuma novidade. Infelizmente não deu pro Brasil aí dessa vez, né, nessa rodada, mas a gente segue torcendo aí pelas meninas que estão jogando demais, estão fazendo um torneio aí brilhante, né? Não deu nessa rodada, mas a gente segue torcendo aí para elas nas próximas rodadas, tá bom, galera? Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!